meus amigos. Nossas saudações cordiais. Estamos aqui essa tarde, 21 de março, às 16h51, para gravar o que seria a preleção doutrinária que nós faríamos no Centro Espírita. E por conta da pandemia do coronavírus, as atividades do centro foram suspensas e nós decidimos, daqui do nosso quarto, fazer a preleção doutrinária, a abordagem sobre a dor e o amor, do mesmo modo, no mesmo horário. Seguindo os trâmites habituais das casas espíritas, nós primeiro leremos uma mensagem edificante, a seguir faremos uma prece, e então será a preleção doutrinária propriamente dita, e ao final nós faremos uma outra prece e encerraremos, exatamente como aconteceria. A nossa iniciativa com isso é manter esse hábito dentro da prudência e em respeito ao que as autoridades médicas, sanitárias, exigem, inclusive conforme foi a orientação da própria Federação Espírita, e também tentar disponibilizar um conteúdo espírita que nessa época em especial possa, de algum modo, levar consolo aos corações. Dito isso, vamos começar. A mensagem dessa tarde está na obra Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, capítulo 58, Ganhar. Pois que aproveitaria ao homem ganhar todo mundo e perder a sua alma. Jesus. Marcos, capítulo 8, versículo 36. As criaturas terrestres, de modo geral, ainda não aprenderam a ganhar. Entretanto, o espírito humano permanece no planeta em busca de alguma coisa. É indispensável alcançar valores de aperfeiçoamento para a vida eterna. Recomendou Jesus aos seus tutelados procurassem, insistissem. Significa isso que o homem se demora na terra para ganhar na luta enobrecedora. Toda perturbação, nesse sentido, provém da mente viciada das almas em desvio. O homem está sempre decidido a conquistar o mundo, mas nunca disposto a conquistar-se para uma esfera mais elevada. Nesse falso conceito, subverte a ordem nas oportunidades de cada dia. Se Deus lhe concede bastante saúde física, costuma usá-la na aquisição da doença destruidora. Se consegue amealhar possibilidades financeiras, tenta assambarcar os interesses alheios. O Mestre Divino não recomendou que a alma humana deva movimentar-se despida de objetivos e aspirações de ganho. Salientou apenas que o homem necessita conhecer o que procura, que espécie de lucros almeja, a que fins se propõe em suas atividades terrestres. Se teus desejos repousam nas aquisições factícias relativamente a situações passageiras ou a patrimônios fadados ao apodrecimento, renova, enquanto é tempo, a visão espiritual, porque de nada vale ganhar o mundo que te não pertence e perderes a ti mesmo indefinidamente para a vitória imortal. Nós escolhemos essa mensagem por conta do cenário que nós estamos vivendo. Talvez seja essa uma oportunidade valiosa para que nós possamos repensar os nossos autênticos valores e aquilo que a gente vai decidir levar dessa vida. Então, vamos aquietar-nos, apagar a luz, fechar os nossos olhos e endereçar todos juntos uma prece ao Pai Celestial. Senhor Jesus, Pai de excelentíssima bondade e misericórdia, vivemos os dias que vós nos advertistes, que os tempos seriam chegados e que nós seríamos provados e testados na nossa fé. Aqui nós nos encontramos, Senhor, entregues à vossa misericórdia e ao vosso sublime trabalho. Fortalecei a todos nós na fé, na esperança e na confiança em dias melhores.
que esses movimentos necessários para a transformação do planeta possam contar com todos nós como colaboradores desse processo de transição planetária e que nós sejamos fiéis até o fim. Que a nossa caridade, Senhor, jamais enfraqueça, que nós jamais percamos de vista que vós sois o Messias divino, o Senhor de todos os tempos, para a glória celeste, hoje e sempre. Cuida de nós, a fim de que um dia nós sejamos dignos, pelo nosso próprio sacrifício pessoal e pelo amor ao seu nome, de estar convosco nos páramos celestiais, a fim de que possamos trabalhar mais e melhor para o teu reino. Vem ter conosco, hoje, agora e sempre. Que Deus seja sempre louvado. Que assim seja. Então, meus amigos, nós começamos agora a nossa preleção. O tema escolhido para as reflexões dessa tarde intitula-se A Dor e o Amor. Nós utilizamos como referência para a nossa apresentação algumas obras muito conhecidas, de autoria de Joana de Ângeles, outras de Emmanuel, mas sobretudo uma obra de Leon Denis, que talvez nesses tempos seja muito interessante que nós voltemos a ela e recordamos dessa abordagem espírita, porém muito poética, muito doce, que Leon Denis faz. Refiro-me ao problema do ser, do destino e da dor. E Denis, principalmente no capítulo 26, quando ele fala da dor, vai explicar muita coisa que a gente quase nunca entende perfeitamente. E uma das coisas mais importantes é que a dor funciona como instrumento necessário para o nosso aperfeiçoamento. Ao contrário do que se acredita, que a dor é castigo, punição, né? Que é para que o Deus que ficou bastante raivoso por conta das iniquidades humanas agora dá uma lição a todas as criaturas. Tudo isso nós entendemos que são linguagens simbólicas, muitas vezes provenientes das letras sagradas, mas que o mais importante é que a dor visa nos conferir uma fortaleza moral. E é por isso que nós precisamos entender que a dor também é uma ferramenta de amor. E por isso precisamos desenvolver essa habilidade a enxergar a justiça divina, a enxergar que a lei de destruição também faz parte de uma das leis morais, e isso tem o Livro dos Espíritos, e que todos esses movimentos visam nos preparar para embates ainda mais duros. E pensando sobre esse contexto, sobre os momentos quando a dor visitou os cristãos mais fiéis, nós nos recordamos da obra Paulo e Estevão, pelo Espírito Emmanuel. Na segunda parte da obra, já nos capítulos finais, Emmanuel fala sobre os idos de junho do ano 64 depois de Cristo, um pouco antes do grande incêndio que foi arquitetado pelo imperador Nero e que mais tarde os próprios cristãos a eles foram imputados esse crime e eles sofreram todas as repercussões disso. Bem, em junho do ano 64 depois de Cristo, nós tínhamos uma figura que se chamava Tigelino, que com requintes de crueldade e muita perversidade encetou uma das maiores perseguições aos cristãos, a ponto de capturá-los e mais tarde entregá-los a caldeirões de água fervente ou a taxas, né, de azeite também fervilhando. Então eram sacrifícios horríveis, né, uma coisa assim de uma dor inominável de se pensar. E tudo isso para tentar apagar aquela mensagem de paz, de serenidade,
aquela mensagem de dignificação das criaturas humanas. Bom, enquanto isso, os cristãos que conseguiam se salvar dessa perseguição se dividiam e iam habitar pequenos bairros afastados dos centros onde os nobres ficavam na cidade de Roma, e lá eles continuavam a se reunir nas catacumbas, fazendo a pregação e assistência aos doentes e a peregrinação. Cumpre recordar que naquela época não havia tanto desenvolvimento dos meios de transporte nem dos meios de comunicação. Por isso, toda e qualquer comunicação era feita a partir de mensageiros que precisavam caminhar a pé. E as excursões de propaganda, como nós chamamos esses movimentos, né, de ir e pregar o evangelho em localidades diferentes, esses trajetos todos eram feitos a pé. Aquela época, Simão Pedro, que passou um tempo em Roma, já estava muito senil. E a expectativa de vida dos homens naquela época é muito menor, mais curta, do que a de hoje em dia, né? Bem se vê. Então, a gente vê o esforço dos apóstolos. Simão Pedro, por exemplo, mesmo senil, não se esquivava de sair, entrando de cidade em cidade, para levar essa proposta do evangelho. E eram os cristãos, o martírio dos cristãos, que movimentavam os espetáculos hediondos no circo. Então a gente pensa a tristeza que poderia pairar sobre aqueles corações. Mas surpreendentemente, Emmanuel vai dizer o seguinte na obra Paulo Estevão: quanto mais sombrios os horizontes, mais coeso se tornava o grupo dos irmãos na fé em Cristo Jesus. Multiplicavam-se as reuniões nos cemitérios distantes e abandonados. Naqueles dias de sofrimentos, as pregações pareciam mais belas. É exatamente o que ocorre nos nossos dias. Quando nós somos convidados ao isolamento voluntário e ao distanciamento social, é lógico que nós somos constrangidos a deixar o contato humano, né? Os beijos, os abraços, os apertos de mão. Isso modifica a forma como nós interagimos socialmente. Só que esse tipo de atitude pode salvar muitas vidas. Então, esses dias que nós passamos também são dias difíceis. Nós estamos experimentando o isolamento, experimentando a solidão compulsória, estamos afastados muitos dos nossos afetos queridos, muitas rodoviárias, né, de diversas cidades já estão fechadas, idem para aeroportos. Então a nossa liberdade, né, o nosso direito de ir e vir está temporariamente cerceado, ainda que a gente não tenha cometido nenhum crime, em prol dessa grande causa de saúde pública, né? Para que a gente consiga lidar de uma forma mais eficaz com essa pandemia e tentar contornar os seus efeitos desastrosos. Então a gente não pode desmerecer e fingir, né, negar que a angústia nos chega, nós estamos mais melancólicos, preocupados, temerosos, né? Não seria nem saudável do ponto de vista psíquico, né? Seria absurdamente patológico se alguém ficasse completamente, tipo, né, sem nenhum tipo de perturbação frente a esses tempos, né? Então a gente sente, é lógico que sente. Só que isso não deve ser motivo para a gente nutrir pavor, né? E aí a gente ficar com fobias as mais diversas, enfim. Mas é lógico que a gente sente, né? Isso daí é um movimento natural. Só que estes dias são dias mais desafiadores em relação à nossa fé, porque espelhando-nos no exemplo dos apóstolos, nós temos a condição, né, de, mesmo nesses dias sombrios, preservar os nossos hábitos salutares, as leituras edificantes, fazer o evangelho no lar, orar em família, fazer reuniões, né, para conversar. E tudo isso deve ser encorajado.
E isso será recoberto de uma maior beleza nesses dias tormentosos. Então, é assim que nós queremos começar a nossa abordagem. Bom, aqui nós vamos pincelar diversas obras que falam sobre a dor e o amor. E para começar, eu quero citar a obra Florações Evangélicas, pelo Espírito Joana de Ângeles, no capítulo 17. Quando Joana fala sobre o amor, e em especial sobre a dor, porque há uma relação direta entre as duas que a gente vai conseguir explorar nesse vídeo, ela começa dando o exemplo de Beethoven. Vai dizer a veneranda Joana de Ângeles que para que Beethoven tivesse maior acesso à sua inspiração interna, aos poucos ele foi ficando surdo até a sua surdez completa, a fim de não ser perturbado pelo ambiente e conseguir se sintonizar de uma forma muito íntima com as suas intuições, com as intuições que vinham do mais alto para a sua produção musical. Do mesmo modo, Chopin, que amargurou tantos desejos reprimidos e tantas decepções amorosas, que teve, portanto, que experimentar a amargura do coração, ficou algo melancólico, e isso fez com que ele se aproximasse ainda mais dos seus sentimentos mais profundos e desbordasse nas suas produções musicais essa sensibilidade que é tão pouco, notável entre os grandes nomes da música erudita. Do mesmo modo, Schumann, por enfrentar lutas interminas com antigos inimigos, por padecer de rudes obsessões, precisou passar por uma experiência na sua última existência terrestre muito difícil, mas isso não o impediu de ser um dos maiores gênios musicais de todos os tempos. Joana de Ângeles dá essa mensagem para dizer que a dor é mensageira da verdade e também está a serviço da misericórdia. Mas que nem os santos, nem os gênios puderam deixar também de experimentar alguma dose de dor para que pudessem levar adiante a sua mensagem de elevadíssima contribuição para o mundo. E ela vai dizer que a dor também é uma mensageira da esperança, desde que nós tenhamos a humildade para aceitar. E talvez esse seja o principal ponto. Muitos de nós, racionalmente, conscientemente, até entendemos que o processo de transição planetária terá esses terremotos, esses flagelos destruidores, as tragédias coletivas, as epidemias, as pragas. No fundo, a gente até esperava que isso iria acontecer. Mas é bem verdade que enquanto essa tragédia ocorre do outro lado do mundo, distante da nossa família, não é que nós sejamos insensíveis, mas é diferente a percepção de dor quando isso afeta diretamente o nosso dia a dia, quando isso impacta a nossa família, quando o risco, de voltar mais cedo para a pátria espiritual ocorre com os nossos. Mas isso também, e aí tem até uma palestra no canal falando isso, essa igualdade perante a dor também é uma ferramenta do alto de suscitar essa solidariedade, a fraternidade, porque sabendo nós como dói sofrer, a gente consegue se colocar no lugar do outro a fim de que a gente entenda a importância do benefício, da ação de caridade, de solidariedade, de amor, etc. E aí uma das coisas que ela vai dizer é: toda a aflição atual possui as nascentes nos atos pretéritos do espírito rebelde. Quase nunca a gente se recorda. É um benefício, o benefício do esquecimento do passado. Mas a gente consegue perceber isso muito claramente pelas nossas más tendências. Quantas vezes, quando nós temos os nossos desejos incompreendidos, nós temos a necessidade de sofrer, digamos assim, as pequenas correções que Deus nos aplica, e aí os nossos caprichos não são atendidos, não são saciados, nós ficamos profundamente angustiados perante isso e muitas vezes nos insubordinamos.
não queremos acreditar que a justiça, que as aflições são justas, não queremos obedecer, temos dificuldade para exercitar a resignação. De onde vem isso? Vem justamente dessas heranças de nós mesmos, de outras existências, de outras reencarnações em que nós fomos rebeldes e insubordinados perante a ação da lei divina. Por isso, a dor é uma ferramenta como que para desgastar as nossas imperfeições e para que a gente possa descobrir a riqueza dos recursos internos que jazem em nós para que a gente consiga passar pelas dificuldades. Quando a gente pede paciência a Deus, Ele não vai nos dar paciência de mão beijada, mas as experiências necessárias para que possamos exercitar a paciência. Assim também ocorre com a tolerância, com o perdão, né, e todas as outras virtudes, né, ou competências, digamos assim, do espírito. E aí Joana vai fazer uma analogia com coisas que a gente vê na natureza sobre a dor. Por exemplo, se a gente compara a lapidação de uma gema, né, que vira depois uma pedra preciosa, reluzente, bem acabada, a gente vê que foi a dor aqui no sentido simbólico, né, de ir aparando as imperfeições e polindo aquela pedra, o movimento necessário para que ela possa brilhar. E, analogamente, também ocorre conosco como espíritos. De outro modo, o burilamento das engrenagens, né, que vão compondo esses elementos tão importantes, né, para máquinas, para estruturas e equipamentos mecânicos, sem essas engrenagens, né, as máquinas, principalmente aquelas de origem mecânica, elas dificilmente poderiam ter uma aplicação útil. Então a gente vê o quanto que esse desbaste dessas peças vai sendo necessário, né, milimetricamente medido, vai sendo necessário para conferir utilidade a esses elementos. Assim como a fundição do metal, que mais maleável a gente consegue moldar em diversas aplicações para que se forme, por exemplo, ferramentas utilíssimas no nosso dia a dia. Então a dor, para nós enquanto espíritos, né, encarnados, tem essa função. E aí a gente refere agora a obra O Problema do Seu Destino e da Dor, capítulo 26, de Leon Denis. Uma das primeiras definições que Denis dá para a dor é a seguinte: a dor é uma lei de equilíbrio e educação. Muito simples pensar nisso. Pensa quando a gente vai se alimentar e aí o nosso estômago tem um limite. E quando a gente tenta comer além da conta, vem o desconforto, né? Aquela sensação do estômago cheio, né? E aí, se a gente insiste mais, vem a dor mesmo. Então, de fato, a dor é uma lei de equilíbrio. Toda vez que eu tento infringir essa lei de equilíbrio, a dor vem para me lembrar. A mesma coisa é uma dor física, né, por conta de uma enfermidade. Eu preciso cuidar do meu equilíbrio orgânico, mas em um determinado momento, causas internas ou causas ambientais, eu posso enfermar o corpo, né? E aí vem a dor para alertar que tem algo equivocado, tem algo errado, tem algo desequilibrado, para que aquilo seja um alerta para que eu possa mudar de conduta. Outra coisa que Denis fala é: a dor é necessária para que todas as virtudes ocultas se expandam à luz. É como se a dor fosse esse aguilhão que nos tira da zona de conforto. Por isso que dor é desconforto, né? Dor é desprazer. Então ela nos tira dessa zona de conforto a fim de que a gente utilize os recursos internos que nós temos para poder viver de uma forma melhor. É o caso, por exemplo, de alguém que se joga, né, perante espinhos. É lógico que vai sentir dor. E a dor visa alertar que aquela ação lacera o corpo, né? Aquela ação fere. Então, perante um espinho, eu preciso me proteger, eu preciso me afastar. Então, de certo modo, essa dor, nesse ponto, facultou o desenvolvimento da inteligência, para que eu possa discernir que eu
não tenho condições de me aproximar demais de certas posições, né, de certos locais, de certos objetos, e aí eu vou ganhando essa percepção de risco ou de perigo, né? O que também faz com que eu zele pela minha sobrevivência, pela conservação do meu corpo físico. Além disso, ele vai dizer: o gênio é a coroação de sofrimento, né? Emmanuel diz que o gênio é produto de séculos, o que é verdade, e também coroação de sofrimento. E é muito legal essa abordagem de Leni, porque isso nos faz relembrar que o gênio não é desenvolvido a pão de ló. Ele precisa ser submetido a muita pressão, ele precisa passar pelos desafios, né? Se submeter a provas muitas vezes mais desafiadoras do que o nosso gênero de provas, a fim de que, em vencendo, ele já desenvolveu muitas virtudes, habilidades e competências e agora tem a conquista, o mérito por ter passado bem por tudo isso. Além disso, ele diz: suprimi a dor e suprimireis ao mesmo tempo o que é mais digno de admiração neste mundo, isto é, a coragem de suportá-la. Então, a dor é uma ferramenta de equilíbrio e educação. Por quê? Porque se eu suprimir a dor, eu também vou suprimir a oportunidade de passar pela dor e vencer. E que é mais admirável que vencer uma dificuldade, que ter a coragem de suportar uma dor, né? Tentando se manter firme, absorvendo, né, aquela tensão, absorvendo aquele desconforto, tentando buscar o bem-estar possível perante todo aquele mal-estar. Isso não é gostar de sofrer, mas isso é entender que a dor é um instrumento de burilamento, de educação, de aperfeiçoamento do espírito. Pouca gente que não é cristã não entende isso, né? Como é que a dor pode ser instrumento de burilamento? Ninguém gosta de sentir dor, de fato. Mas desde que nós saibamos, né, nós possamos compreender o significado daquela experiência e, ao ir da experiência, o aprendizado necessário para nos abastecer de coragem, de força, de fortaleza moral, isso sim, e isso é o que nos leva a esse estágio evolutivo mais avançado e nos faz crescer moralmente. Então, agora a gente vai conversar um pouco sobre outra obra de Joana, Ama a Tua Dor. Esse título de mensagem é muito controverso e eu achei ele muito preciso para a nossa abordagem aqui dessa tarde. Joana, nessa obra, vai dizer que os santos e serafins, eles não passaram indênios perante as provas, né? A gente sabe, capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador não é o Cristo que vai remover as nossas dores. Ele mesmo precisou suportar uma cruz pesada que lhe lacerava os ombros, né? Um madeiro infamante tendo sido puro. Imagine nós que carregamos o peso das nossas iniquidades, né? Que temos a necessidade de reparação, que precisamos nos arrepender dos nossos equívocos e traçar, né, esse caminho rumo à nossa redenção. De modo análogo, os santos e anjos também transitaram no mundo precisando superar e suportar ásperas provas, muitas delas mais acentuadas, né, mais rigorosas do que as nossas, porque, ao que tudo indica, nós não teríamos nem condição de suportar provas como essa. Só para dar um exemplo, obra Ave Cristo pelo Espírito Emmanuel. Quando a gente vê o tipo do martírio dos cristãos, né, naquele tempo, que era até mais ou menos o 3º século do cristianismo, a gente vê que dificuldades a vencer. Eram provas muito ásperas e eles não abandonaram, não abjuravam, né, da sua fé em momento algum. A gente vê uma resolução comparável com Estevão, primeiro mártir do cristianismo primitivo. Então, e aqui eu estou fazendo um autoconfesso, a gente ainda está longe disso. Mas esses mártires são os que nos devem inspirar para que a gente siga confiante, né,
nas nossas provas até o fim. E aí tem uma parte que ela vai dizer o seguinte: ninguém atinge o altiplano sem a caminhada pelas baixadas sombrias e de difíceis acessos, né? Ou seja, ninguém consegue subir a montanha sem passar por esse período, nesse charco, né, do lodaçal, das nossas imperfeições humanas, né, da maldade, da crueldade. A gente precisa passar por esses caminhos pedregosos com o objetivo de subir rumo aos céus. Aqui eu estou fazendo uma projeção ainda a longo prazo, mas é necessário então suportar essa angústia de viver, né? E aí ela vai dizer: como é que faz para suportar? Como é que faz para amar a tua dor? A gente começa com a tolerância. Tolerância para com todos e exigência para consigo. Mas essa exigência para conosco é como no Evangelho, né? Sede, pois, indulgentes para com os outros e severos para convosco. Essa exigência para conosco não é uma neurose, não é um autoflagício, né? Não é, o martírio dos santos, não é nada disso. É apenas utilizar o rigor de todas as vezes que a gente julgar as ações do outro, a gente aplica aquele juízo às nossas ações. Porque assim a gente está investindo energia para modificar a única coisa que a gente pode, né? Qual é a modificação possível que a gente pode fazer no nosso comportamento? Ao outro, a gente dá o direito dele ser como ele quiser, né? Porque cada um de nós temos essa missão precípua, que é cuidar do nosso aperfeiçoamento, da nossa evolução. Então a gente aproveita para investir energia no nosso próprio aperfeiçoamento, na nossa evolução, tendo, portanto, essa exigência de ser amanhã melhor do que na véspera. E além disso, ela diz: servir a Jesus contente, como o irmão alegria. Servir é obrigação do cristão, mas servir com alegria é acréscimo. Por mais que a dor esteja, né, causticante e tente fazer com que a gente esmoreça, desanime, nós precisamos continuar, porque o serviço não é nosso. Nós estamos a serviço de um Messias Redentor. E essa mensagem tem que ser espalhada, né, por todo lugar, principalmente através dos nossos atos, né? E o irmão Alegria, referindo-se aqui a São Francisco de Assis, era aquele que mesmo no auge da sua dor, não permitia em momento algum que a queixa, a lamentação fizessem parte, né, da sua história de vida, fizessem parte da sua personalidade ou do seu comportamento. E aí a gente também precisa se inspirar nesse modelo. Além disso, não nutrir rebeldia nem queixa e servir com renúncia, simplicidade e leveza. É o que a gente precisa. Embora esse movimento nem de longe seja fácil. O tempo inteiro nós somos, portanto, meus amigos, convidados a dar de nós mesmos, né? A tentar seguir com o máximo das nossas possibilidades, a fazer sempre o nosso melhor e a resistir a cada dia. E aí, depois dessa mensagem, nós falaremos agora sobre uma outra, também de Joana de Ângeles, intitulada Dores Excessivas. Muitas vezes a gente qualifica os nossos fardos como fardos muito pesados, achamos que não vamos suportar. Pensemos em todas as vezes que nós já dissemos isso, né? Já achamos que não iríamos suportar, que desistiríamos, que não seríamos fortes o suficiente. Na verdade, foram essas provas difíceis que fizeram com que a gente conseguisse superar tudo, né? E hoje nós estamos aqui mais fortes por conta dessas fases, né? Ou dessas provas difíceis. Então ela começa dizendo isso: os sofrimentos facultam resistência. Resistência aqui não no sentido de opor-se, mas no sentido de desenvolver fortaleza. Como dizia o apóstolo Paulo, a tribulação confere fortaleza. Quanto mais a gente passa
pelas provas difíceis, mais a gente consegue se fortalecer para enfrentar provas mais desafiadoras ainda. Por isso, nós não devemos temer essas dores excessivas. Ela diz também que nós não somos vítimas. Capítulo 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, nos mostra isso. A primeira mensagem escolhida por Kardec para o capítulo 5 é Justiça das aflições. Então a gente não pode jamais achar que a aflição pela qual a gente passa veio equivocadamente, Deus errou de endereço, que na verdade eu não precisava passar por isso, porque sempre é um aprendizado necessário para nós. E ela vai falar, nós não somos vítimas, mas somos candidatos a um empreendimento iluminativo. Nós não queremos nos iluminar, nós não queremos crescer, sermos amanhã melhores do que fomos na véspera. Portanto, nós precisamos abraçar os desafios, abraçar a nossa dor, né? Abraçar o nosso testemunho, porque é a partir dele que nós vamos desenvolver essas asas de libertação. Além disso, ela faz uma exortação. Precisamos nos manter fiéis e perseverantes. Não obstante tudo que aconteça, nós não podemos desistir. Precisamos aurir da fé, né, a força necessária para que possamos seguir sempre adiante. E hoje, nós precisamos especialmente tomar muito cuidado. A mídia, as redes sociais, a TV nos bombardeia com uma série de informações, muitas delas equivocadas, fake news, outras excessivamente carregadas de pessimismo, né? E que acabam nos deixando com maior mal-estar do que deveria. As nossas ansiedades a gente consegue verificar quando a gente, por necessidade, sai na rua. Imprudência no trânsito, altíssimo consumo de bebidas alcoólicas, novas adicções a cada dia, né? As pessoas meio alienadas, meio sem saber direito para onde vão, perdidas. Tudo isso é reflexo da pandemia que nós estamos vivendo, né? O grande tédio, o humor deprimido. Por conta desses primeiros dias de isolamento, nós vamos precisar ter muita paciência e perseverança para que a gente se mantenha fiel até o fim. Então, ela vai dizer: ninguém se encontra na Terra em caráter de exceção. Deus não faz predileção de pessoas e não é porque nós somos cristãos espíritas que nós seremos eximidos do testemunho, muito pelo contrário, né? Jesus nos advertiu isso muito claramente no Sermão da Montanha, nos dizendo que, nos preparando para esses momentos tormentosos e que a nós seria cobrado um preço, inclusive mais elevado, porque a gente já tem acesso a essa mensagem redentora que muitos dos nossos irmãos que estão do lado de fora não têm. Então a gente precisa ter maior obrigação moral, né, para com todos, inclusive na sociedade na qual nós estamos. E uma outra coisa que ela diz é que a vida é uma intermina batalha pela sobrevivência. Nós todos os dias estamos lutando por mais um dia de vida. E talvez isso possa nos ajudar com essa pandemia, né? Eu vejo muita gente ansiosa, mas o que será no 40º dia da quarentena, né? Ninguém mais vai aguentar, ninguém mais vai suportar. O que vai acontecer, né? Meu Deus, qual será o nosso destino? Né? Nós estamos aqui perdidos, sozinhos, desamparados. Não é bem assim. Cada dia é um dia e nós estamos sob o amparo do Altíssimo. E precisamos entender que esse Pai, de infinita bondade e misericórdia, segue junto conosco, percebendo as nossas inquietações, as nossas demandas, as nossas necessidades de cura e de reparação. Então, mais do que nunca, é chegada a hora
de nós confiarmos e darmos as mãos uns aos outros. E aí ela dá alguns exemplos, mais uma vez com a natureza, né? Faz algumas metáforas que eu acho de uma beleza e uma poesia muito grande, muito significativa. E aí ela vai, por exemplo, comparar. Pense numa árvore frondosa que tem as suas raízes bem fincadas ao solo e que é submetida de quando em quando a um vendaval. Ele pode arrancar algumas folhas, as mais soltas, as mais secas, mas não consegue, a depender da força do vendaval, né? Mas digamos assim, um vendaval comum não consegue arrancar a árvore por conta das suas raízes bem presas ao solo. De forma análoga, o oleiro e o barro, que precisa submeter o barro ao aquecimento e vai modelando o barro para torná-lo um vaso que vai ser mais tarde útil e ornado. Então, do mesmo modo, esse oleiro divino também nos molda para que a gente possa ser mais tarde útil. E um outro exemplo é do lavrador e o solo, que o agricultor também precisa revolver a terra, fazer sucos, fertilizar, né, umedecer, jogar água, hidratar a terra, a fim de que ela possa render frutos mais tarde. Então, o mesmo acontece para nós. E aí tem um momento que ela vai dizer o seguinte: quem poderia imaginar que o Rei Solar tivesse de sofrer tanto a fim de afirmar o seu sublime amor por nós? E é exatamente isso. Se a gente vê Jesus se entregando em holocausto da forma amorosa como ele fez, sem nada padecer, qual de nós se recusaria ao testemunho? E por falar em Jesus, agora nós vamos falar sobre o amor de Jesus. No último dia 15 de março, na Federação Espírita Paranaense, o médium Divaldo Pereira Franco transmitiu uma mensagem psicofônica mediúnica de Dr. Bezerra de Menezes. E Dr. Bezerra começa a mensagem dizendo o seguinte: Jesus, meus filhos, é o zênite e o nadir de nossas especulações. Lembrou-nos do Evangelho de João. Jesus é o princípio e o fim. Jesus é o início e o apogeu, o início e o derradeiro. Jesus encerra para nós o modelo das experiências humanas, tudo que nós podemos passar na nossa vida e o quanto é solicitado de nós força moral para tudo suportar. Porque no dia da ressurreição tudo valerá a pena, porque um amanhecer, uma aurora radiosa amanhecerá nos nossos destinos. Jesus, mostrando a vida eterna e comprovando-a para nós, nos deu esse exemplo majestoso de que nós precisamos aprender a amar a nossa dor. E aí, em um outro momento, ele diz: exultemos e não temamos. Precisamos nos oferecer a benefício de todos, oferecer as mãos operosas, né? Renovar os nossos ideais, tentar ao máximo suavizar o infortúnio alheio, com o objetivo da gente não enfraquecer a nossa luta, para que a gente sempre consiga e tenha condição de exultar e não temer. E aí ele diz mais pra frente: a morte não é o fim, é a grande libertadora da escravidão carnal. E isso significa que a gente não deve temer a morte, mas também não deve, de uma forma imprudente ou negligente, procurá-la. Precisamos respeitar as autoridades governamentais, sanitárias, médicas, para as precauções devidas em relação à pandemia. Mas, acima de tudo, nós precisamos também compreender que a morte não é o fim das nossas esperanças, que nós viveremos sempre e teremos mais oportunidades de luta. Precisamos dar a César o que é de César, o respeito que as autoridades nos devem, mas também precisamos dar a Deus o que é de Deus. Por isso, talvez esse momento seja uma mobilização
universal para essa aproximação com a religiosidade, para que a gente consiga suportar essa dor juntos. E aí ele diz, finalizando, né? Não saiais de onde fostes colocados, numa inútil e enganosa tentativa de impedir a contaminação. Eu acredito que aqui Bezerra de Menezes está dizendo que é para a gente montar uma tenda no nosso centro espírita, e tal, mesmo a Federação Espírita dizendo que o centro está fechado, eu vou para lá porque ninguém me tira da minha frente de serviço. Acho que não precisa chegar a tanto, mas seria o equivalente ao seguinte: alguém lhe pede ajuda, você não recusa por conta de não se contaminar, né? Você não recusa por conta de temer alguma coisa, né? Eu penso sempre nos moradores de rua, porque quem é que vai ir lá, né? Fazer a caridade em dias tormentosos como estes? E qual ocasião como essa seria mais necessária para que as pessoas fossem lá ajudar, levar o mínimo necessário para que essas pessoas tivessem alguma chance de sobreviver? Porque há muito engano ao redor disso, né? Eu já ouvi de algumas pessoas dizendo: o morador de rua tem uma imunidade muito maior do que a nossa, porque eles vivem nas ruas e aí estão mais vulneráveis a todo tipo de doença. Gente, não é bem assim que funciona o sistema imunológico, né? Se a gente pensa numa situação de uma pessoa, né, em condição de rua, em situação de rua, é uma pessoa que dorme no úmido, que dorme no frio, né, que dorme no descampado, que não tem aqueles cuidados mínimos de saneamento básico, porque definitivamente não há condição para tal. Pessoas que passam às vezes dias sem comer, né, e que precisam se virar com um alimento insuficiente, que usam drogas, né, e com isso apresentam várias comorbidades da adicção, do vício, como tuberculose, como pneumonia. Elas não têm uma alimentação que faça com que o seu sistema imunológico reaja como o nosso, que temos uma condição e um conforto muito melhor, que temos condições de hábitos de higiene. Eles não têm água e sabão para lavar de hora em hora as mãos, né, ou antes das refeições. Muitos passam dias, semanas sem tomar banho. Então eu acho que esse pensamento é muito equivocado e a gente tem que repensar isso. Sair sim um pouco também do nosso conforto, né? Eu não vou lá na rua porque eu vou me contaminar ou vou contaminar os meus. Mas você pode salvar uma vida. Então acho que a gente pode pesar e eu vejo que é mais nesse sentido. A mensagem de Bezerra é ser prudente, porém corajoso. Manter a abnegação e a perseverança e agir sempre com responsabilidade. E aí o Espírito Emmanuel, na obra Vinha de Luz, tem uma mensagem que eu gosto demais, intitulada Como Sofres, que ele vai dizer o seguinte: não basta sofrer simplesmente para ascender à glória espiritual. E isso, para muitos, é chocante, mas é verdade. Sofrimento por sofrimento, choro, há uma diversidade de choro no mundo de provas e expiações. O que mais tem é choro. Mas aqueles que choram, que serão consolados na bem-aventurança, são os choros resignados, por entender quais são os processos que estão por trás e o que está acontecendo. Então ele continua dizendo o seguinte: indispensável é saber sofrer, extraindo as bênçãos de luz que a dor oferece ao coração sequioso de paz. Saber sofrer é entender: não, eu estou em casa, de quarentena, isolação, né, isolamento social, porque essa medida é imprescindível para que eu ajude a conter a pandemia. E aí, eu me unindo a esse esforço, sou mais uma nessa luta. Né? Outra coisa, eu experimento solidão. Fora da pandemia, né, já experimentava solidão. Mas eu entendo que a solidão
Não é que ela seja um castigo, mas ela é necessária para o tipo de tarefa que eu desenvolvo, para que eu possa ter mais tempo de me desenvolver em certos setores, para que eu possa, por exemplo, ser devotado e abnegado, para fazer a caridade além do meu círculo familiar, porque eu não tenho família. Então agora eu vou ajudar a humanidade, né? Vou me tornar um grande humanitário por conta dessa solidão. Então tudo isso é saber sofrer, é dar significado ao sofrimento. É, não obstante o sofrimento, não ficar numa atitude de queixa e insubordinação, mas entender e fazer o melhor uso daquela situação. Então ele diz, é aproveitar as provas retificadoras e santificantes. Eu preciso me manter fiel, né, a essas necessidades aqui. Então, eu entendo o objetivo da minha dor. E ele diz também, não se desesperar, não se atormentar. Por mais que eu precise passar por aquela dor, confiar que Deus dar-me-á os recursos necessários para que eu possa continuar. Se nós nos comportamos como os trabalhadores da última hora em o Evangelho segundo o Espiritismo, né? O trabalhador da última hora era aquele que estava disposto ao serviço. Era trabalhador, só o trabalho lhe faltava, mas ele esteve à disposição do seu Senhor por todo o dia. Então a gente também tem que se manter nessa posição mental. Encontrar o proveito das tribulações. Olha, tem uma história em Paulo Estevão que é uma das histórias mais inacreditáveis de toda a literatura mediúnica. Que é o seguinte, Paulo estava num barco. Não era exatamente um barquinho, era um barco de grandes proporções, quase um navio. E ele estava embarcado com gente de tudo que era lugar. Já havia se tornado o apóstolo dos gentios. E aí, ele enfrenta uma tormenta que todo mundo começa a passar mal. Todo mundo achando que vai morrer. E aquela tormenta sacudindo esse navio, esse barco para cima e para baixo. E ele, sem conseguir acalmar as pessoas, ele começa a fazer as pregações, as preleções doutrinárias, falar do Evangelho de Jesus naquela situação. E o pessoal vomitando de um lado, enjoado de outro, sem querer ouvir direito, né, sem conseguir se concentrar. Imagine a cena. Alguns já estavam doentes, né, outros já estavam acamados, outros tinham morrido, enfim, aquele pandemônio. E Paulo, sereno, equilibrado, tranquilo, falando do Evangelho de Jesus. Bem se vê que esse não é um evangelho ou um evangelizador teórico. Bem se vê. Uma pessoa guardar serenidade num momento desse não é que ele não estivesse sentindo medo. Porque se ele não estivesse sentindo medo, a gente ia desconfiar de uma patologia muito grave. Mas no caso de Paulo, é assim, não obstante o medo, tem o meu serviço, que é exatamente o que Emmanuel está falando. Encontrar o proveito das tribulações. Aquela tribulação era um momento precioso para mostrar o poder de Deus, para mostrar o poder do Evangelho. Porque se ele, perante a tribulação, porque ele não estava salvo, ele estava no mesmo barco, ele estava sendo sacudido pelas ondas do mesmo jeito. Estava perigando de morrer junto com todos os outros. Não é para dizer que ele estava num bote salva-vidas e que, tô falando do evangelho por aqui, a situação muito confortável, não sei o quê. Ele estava ali dando de si mesmo, se expondo. Se expondo. Então, pelo menos na minha modesta opinião, essa é a prova mais contundente que o evangelho funciona. Porque se eu estou vendo alguém de carne e osso que nem eu, com aquela firmeza de propósitos, com aquela resolução, quando a coisa tá literalmente, né? Quando tá entrando água, quando a coisa tá desgovernada, é porque realmente essa mensagem funciona, essa mensagem é um ideal que vale a pena seguir. Tanto é que quem não morreu ou passou mal se converteu.
porque a presença, né, é o que a gente chama do magnetismo espiritual, a autoridade moral de Paulo era contundente. Então é isso que Emmanuel está falando. Todos sofrem, mas poucos sabem padecer como cristãos, né? Então essas reflexões são preciosas, principalmente nos dias de hoje. E aí a gente fala sobre os flagelos destruidores, o Livro dos Espíritos, questões 737 a 741. Livro terceiro, as leis morais, em especial aqui capítulo 6, lei de destruição. Bom, flagelos destruidores, essas questões nos servem para entender a importância da dor. Em especial, por que Deus usa, né, qual o objetivo de Deus utilizar esses flagelos. E essa é a questão 737. Kardec pergunta exatamente isso. E os espíritos vão responder o seguinte: para que a humanidade avance mais depressa. Então, de tempos em tempos é necessário dar essa sacudida para que a gente possa avançar mais depressa. Assim como de tempos em tempos nós recebemos as vindas de grandes gênios que promovem a evolução, né, a largos passos, assim também ocorre com os flagelos destruidores. Aí na questão 738, Kardec vai dizer, tudo bem, mas espera aí, será que Deus não teria à sua disposição outros meios de fazer com que a humanidade avançasse mais depressa? Precisaria fazer a humanidade passar por esse tipo de situação? E os espíritos dizem, Deus não só tem, como utiliza, mas o homem não aproveitou. E aí, gente, se a gente fizer uma reflexão sincera da nossa humanidade, há poucas semanas atrás, a gente tinha, como o próprio Divaldo divulgou nos seus vídeos, a gente estava prestes a ser iniciada uma guerra nuclear entre duas das maiores potências mundiais que iriam promover esse dizimar de vidas em escala astronômica. E aí vem o vírus proliferando, né? E aí, na mensagem de Bezerra, tem um ponto que Bezerra até vai dizer: mais tarde entenderão o objetivo, as causas, né? Por que nessa época e com que finalidade essa pandemia. Mas uma coisa a gente já pode analisar agora, né? Porque é notório. O mundo todo parou. A gente está se voltando mais para a família com quem a gente convive. Todo mundo percebeu que não adianta juntar dinheiro, porque mesmo que eu tenha todo o dinheiro do mundo, eu não consigo ter certeza que no momento que eu quiser, eu vou ter um lugar lá no hospital para eu poder me internar. Porque a demanda pode ser imensa e tem insuficiência. Essa é a realidade. Então, a gente está aprendendo a se remodelar, se reajustar, desenvolver novos mecanismos, novos métodos para poder lidar com essa situação, que é inteiramente nova e que o dinheiro não compra. O tempo. Tempo é dinheiro. Não pode parar. Não pode parar, parou. Não pode parar, parou. E aí, essa não é uma ocasião de paralisar tudo. É lógico que a gente está ainda sob efeito do impacto da notícia. Mas a gente não pode parar. A gente tem que continuar a viver de outro modo, né? Se a gente passava aí os nossos dias só pensando em trabalho, sem tempo para a família, sem paciência com a família, agora a gente vai inverter as prioridades. Ou pelo menos a gente vai pensar sobre isso. O que é mais valioso na minha vida? Nessas horas a gente pensa. Fora da pandemia, quem já passou por alguma circunstância, uma experiência de quase ter morrido, sabe bem do que eu tô falando. Acidente de carro, afogamento. Rapaz, naquela hora em que você vê que você não tem mais o controle da situação, né? Que é você nas mãos de Deus. Aí você pensa, o que é que vale mais? O que é mais importante?
Nesse momento, o que foi que eu deixei de fazer que eu não deveria ter deixado? Qual é a primeira coisa que eu vou fazer assim que eu sair daqui? Tudo isso a gente pensa. E isso faz com que a gente reatualize, revise os nossos valores a todo tempo. E tem uma frase da questão 738 muito interessante, que os espíritos dizem: o general tem mais cuidado com os seus soldados do que com as suas vestes. E isso não é apologia a desprezar os cuidados com o corpo, na minha modesta opinião. Mas isso significa o seguinte: soldado e seu fardamento, suas vestes, como um símbolo do espírito e o seu corpo. O soldado tem que ter cuidado com as suas vestes? Tem. E quem é militar sabe, todos aqueles tratamentos, né? O soldado aprende a cuidar da própria roupa, lavar roupa, passar roupa para estar impecável. Assim também o nosso corpo. A gente precisa ter cuidados com o nosso corpo para ele estar em harmonia. Só que a questão aqui é o seguinte: o general, ele está mais preocupado em preparar o soldado para como ele vai se comportar na zona de batalha, no momento decisivo. A mesma coisa acontece com Deus em relação aos espíritos. Ele está mais preparado em preparar-nos, ele está mais preocupado em preparar-nos no sentido da educação moral para que a gente enfrente os desafios. Por isso a revelação, né? Lei de Moisés, Evangelho de Jesus, revelação espírita, são as formas que Deus encontrou de se mostrar às criaturas humanas. Qual que é o objetivo? Ele está preocupado com os seus soldados, como general. Ele está preocupado para que os seus espíritos, os espíritos aqui que ele criou, né, nesse sentido, possam progredir e caminhar para a perfeição moral. Então é nesse sentido, não é descuidar do corpo. Cuidar do corpo, mas cuidar mais do espírito. E a outra coisa, questão 739. Mas qual é a utilidade desses processos? A transformação. A forma como a gente vai retornar para o mundo espiritual, pouco importa. Se vai ser pelo coronavírus, se vai ser por um afogamento, morte natural, infarto fulminante, assassinato, pouco importa. O que interessa é a transformação. Veja que essa pandemia veio antes da nossa morte. A gente até pode desencarnar por conta da pandemia, mas ela veio antes, dando tempo para que a gente possa refletir sobre essas coisas. Então o objetivo é mesmo transformação individual e coletiva. Por quê? Nesse processo vão ter desencarnações coletivas, né? E com isso vai abrir vaga para a reencarnação no globo e também a psicosfera do globo tende a mudar. A gente já vem falando sobre isso nas obras principalmente de Manuel Filomeno de Miranda, Psicografia de Divaldo Franco, sobretudo Transição Planetária. A gente já vem falando sobre isso. Que aqueles espíritos belicosos estão tendo a sua última oportunidade de reencarnar. Quando desencarnar, não vão mais voltar para esse planeta, mas sim vão habitar outras esferas, etc, etc. E na questão 740, que esses flagelos destruidores visam oferecer provas para a inteligência, paciência, abnegação e amor. E aí, gente, já caminhando para o final, que eu já tô aqui chegando no fim, se estivesse na casa, já estavam os papeizinhos subindo, né, para avisar. Mas eu gostaria de encerrar com uma mensagem. Quem tiver condição, leia, né? Leia ela integralmente porque vale muito a pena. A obra é Amor Imbatível Amor, pelo espírito Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Franco. Essa é a 9ª obra da série psicológica de Joana. O capítulo é o capítulo 13, Vitória do Amor. E aí ela subdivide o capítulo em alguns textos. E o que eu gostaria aqui de dar ênfase agora é amor-terapia. Porque a gente falou da dor e do amor nessa preleção. Então uma das coisas que Joana fala é: a causalidade da maioria dos distúrbios psicológicos é o amor ausente. Desequilíbrio
para Joana de Ângeles, psíquico é falta de amor. Todas as vezes que a gente adiciona amor, a gente consegue ressignificar a nossa dor. Por isso que a exortação de Emmanuel, de Joana, em todos esses casos que a gente falou aqui hoje, é da não revolta, é da não rebeldia. Além disso, ela diz: a conquista do amor é resultado de processos emocionais amadurecidos. Por isso a gente precisa cuidar tanto dos nossos relacionamentos. E talvez por isso essa pandemia tenha nos deixado em casa. Para que nesse seio familiar a gente revisite, reúna, restabeleça os nossos vínculos, reafirme os nossos afetos, para que a gente possa amadurecer as nossas demandas, os nossos conflitos existenciais e assim amar mais, amar melhor. Solidariedade, interdependência, afetividade desinteressada. O amor terapia funciona assim. Eu sou um espírito imortal, independência. Mas a minha existência depende da existência de outros. Abandona um bebê na selva assim que ele nasce para você ver, né? Tirando a história daquele menino que é criado, né, pelos animais na floresta, que é um desenho da Disney, Mowgli, né? O menino lobo, né, assim? Tirando aquele exemplo, as perspectivas para esse bebê são as piores possíveis. A gente já nasce interdependente, né? Precisa do amparo, do consolo, do calor humano, do seio, do olhar, do afago, né? Da presença, tudo isso. Então, a solidariedade e a interdependência nesse sentido. E aqui se estende além da família para toda a humanidade. E ela vai falar sobre a irradiação psíquica do amor. A gente ainda desconhece o quanto que o amor é poderoso. E perante o ódio, só o amor. Perante a dor, para a gente entender, a gente precisa exercitar a paciência, a compreensão. São esses elementos, são esses bons sentimentos que são os pequenos iniciantes, os primeiros degraus para o exercício desse amor imbatível e desse amor sublime, como Cristo nos ensinou. Então, minha gente, eu espero de coração que vocês tenham gostado. Desculpa a forma, né, meio desajeitada, mas eu particularmente julgo importante, primeiro para mim, que eu acho que sou a maior beneficiada com esse trabalho do que ocasionar algum benefício, mas eu fico muito feliz quando eu recebo feedback, né, dizendo que foi bacana, foi confortável, foi consolador. O mérito não é meu, o mérito é todo de Jesus, que com o seu amor excelente nos deu esse exemplo de vida. E é emocionante a gente falar sempre de Jesus, principalmente nesses momentos tão conturbados. E aqui eu quero falar especialmente sobre a pandemia. Nós precisamos manter a nossa fé. Esses são dias decisivos e, independente do que aconteça, vamos nos preparar, né, para em breve novas experiências, novos testemunhos, nos manter firmes e unidos na fé. Então, vamos encerrar por aqui, fazer a nossa oração, como combinamos, vou apagar a luz, então a gente encerra o vídeo. Então, vamos buscar uma posição confortável nas cadeiras e rogar a Jesus que Ele nos ilumine e nos envolva com a sua santa e divina paz. Mestre amigo, Pai de misericórdia sem fim, que o Senhor nos encoraje, nos proteja e nos envolva hoje e sempre com o seu amor. Dá-nos, Senhor, a todos nós a oportunidade de lutar e de vencer, e quando as nossas forças cessem, que a tua piedade e a tua misericórdia nos conduza. Abençoa todo o planeta terrestre, os espíritos abnegados e devotados que têm entregado sua própria vida para cuidar de todos nós.
Abençoa as mentes dos cientistas, dos governantes e a de cada um, para que possamos fazer o nosso papel. Vem ter conosco hoje e sempre. Que Deus seja louvado. Então, minha gente, assim nós encerramos. Até a próxima, se Jesus permitir. Forte abraço a todos.